Oi, eu sou Valdenísia Maria, trabalho na TV desde 1978. Meu nome é Dionis Moura, eu sou jornalista, trabalho na Boas Novas já faz 16 anos. Olá, me chamo Neder Guedes, sou gerente aqui da TV Boas Novas, já trabalho desde 1998. Eu sou Maria da Paz Nunes, gerente contábil da Boas Novas, estou aqui desde a aquisição da emissora. Eu sou Franklin Costa, sou gerente da Rádio Boas Novas. Eu sou Miquel Matias, atualmente sou coordenador de produção técnica da TV Boas Novas. Vamos unidos, continuar na batalha, de mãos dadas seguindo, pois que isso não falha. ZYA 248, RBN, Canal 8 Manaus, uma emissora da rede Boas Novas, sinônimo de fé. Em 1993 foi quando a Boas Novas adquiriu a TV, que foi vendida e a TV Boas Novas comprou. E desde lá eu continuo com a TV. Eu trabalho na Operação Master, trabalho com arquivo. E é um privilégio trabalhar aqui na TV Boas Novas. Sinto realizada com aquilo que eu faço. Então, antes de estar aqui, eu já tinha um envolvimento com a própria emissora, como congregado da igreja, onde nós nos unimos para adquirir a Boas Novas. Então, antes de estar aqui como funcionário, nós, como jovens, adolescentes da igreja, vendíamos biscoito, reparávamos carro, fazíamos venda de cota, de rifas, para ajudar no pagamento da Boas Novas. Então isso foi no início da Boas Novas, em 93, 94. Eu entrei em 1996, quando a rádio era a rádio AM, quando os discos, se alguém lembra o que é disco ainda, né, existiam. A rádio era totalmente analógica, não tinha computador, era na época das famosas cartucheiras, né? Uma programação de AM 24 horas, com 6 horas para cada operador de áudio, 24 horas, literalmente era um trabalho bem árduo, bem diferente do que é hoje, mas era um trabalho que era feito com muito amor, né? Afinal de contas, a RBN sempre foi uma grande missão. Então a gente, em 96, quando eu entro aqui, eu chego e vejo esse cenário, é um cenário que nos remete realmente à missão Boas Novas, com muitas igrejas, uma rádio que tinha comunicação direta para os assembleanos, mas já abria espaço também para comunicar com outras denominações. Afinal de contas, nós tínhamos naquela época uma rádio AM que tocava muito disco, tocava os comerciais nas cartucheiras, mas abria espaço para várias igrejas, né? Então, em 96, quando eu chego aqui, o cenário é de um trabalho árduo, né? Uma rádio 24 horas, a Igreja Assembleia de Deus, através da batuta do pastor Samuel Câmara, era uma rádio diferenciada e que tinha uma audiência incrível. Eu tinha acabado de chegar do Rio de Janeiro e tinha vindo a trabalho e o pastor Samuel estava precisando de um contadora de nível superior, e que era justamente no período da transição do Grupo Simões para Boas Novas, e foi quando eu fui contratada. A minha história começa no município de Carauari, ano de 1998, onde eu inicio o trabalho numa rádio comunitária. Começo a minha carreira de locutor na Rádio Vale do Juruá. 2 anos depois, eu tomo conhecimento da existência da Rádio Boas Novas AM Manaus, e por fazer parte da instituição, já na época, Assembleia de Deus,
eu decidi que trabalhar na Boas Novas para mim seria então algo que viesse a me ajudar na minha caminhada espiritual e profissional. Queria ser um profissional da comunicação, mas também não poderia abrir mão dos meus princípios cristãos religiosos. E eu então decidi tentar uma vaga, ingressar na Rádio Boas Novas, para que eu pudesse realizar o sonho de ser locutor. No ano de 2000 eu me mudei para Manaus, 2001 me mudei para Manaus. E no ano de 2001, ainda no próprio ano de 2001, eu ingresso na Rádio Boas Novas como voluntário, né? Passo a atender telefone no programa Estação Vida do Franklin Costa. Eu estava me formando do ensino médio, e era o 2º grau, eu precisava de um estágio na área administrativa, e eu consegui um estágio na área administrativa da emissora. Naquela época era o Dr. José Fernandes, o diretor-geral da TV e Rádio Boas Novas. Ele nos deu a oportunidade de adquirir conhecimento na área administrativa. Passei 6 meses estagiando, conseguindo aí 480 horas para que o meu curso fosse reconhecido em Brasília, para poder voltar para Manaus e eu receber o diploma como técnico em administração. E em seguida, depois desse estágio de 6 meses, o próprio doutor José Fernandes, ele nos chamou e perguntou se a gente queria continuar na missão Boas Novas, né? Na TV Boas Novas, trabalhando. Eu disse que sim, era jovem naquela época, né? Toda a minha juventude passei aqui na TV Boas Novas. Tinha 20 anos naquela época. E eu fui ser auxiliar de cinegrafista. Quando foi em 98, eu que fazia um curso técnico na Escola Técnica Federal do Amazonas, na ETFA, estava para concluir já o curso, abri mão dessa conclusão, já ia para o 4º ano do curso técnico. Lá o ensino médio e o ensino técnico era 4 anos, eu estava no 3º. Eu abri mão para fazer um curso técnico da área de comunicação e eu fiz um curso técnico de edição de imagem. Comunicação com habilitação em edição de imagem. E aí eu vim para Boas Novas, né? Comecei a ser voluntário pela Central de Semeadores, né? Depois comecei a ser voluntário na produção de programas. Trabalhei em vários programas, de forma voluntária mesmo, como ABC Brasil na época, Visão 2000, Resgatando Vidas. Eram programas que eram de igrejas que eram produzidos dentro da emissora e eu, como parte dessa igreja, ou como sendo voluntário, fazia essas produções de forma voluntária. Então, em 94, na igreja onde eu me converti, haviam peças de Natal, peças de Páscoa, e precisava sempre de um narrador. Eu me meti para fazer aquelas peças, tentar ajudar, colaborar de alguma maneira. E através dessas peças teatrais de Páscoa, de Natal, enfim, um pastor que havia chegado recentemente nessa igreja colocou um programa aqui na RBN. E na época ele me convidou para vir ajudá-lo, né, na apresentação do programa, que era um programa da igreja. Eles locaram um horário na Rádio Boas Novas e eu vim apresentar o programa com ele, o programa Koinonia. Quando eu comecei, desde 1973, era a TV Globo. Aí depois da TV Globo, ela foi quando a Boas Novas adquiriu, né? Foi comprada. A Sadia Hawash, né, que era dona da RBN, vendeu para o Grupo Evangélico, que foi a TV Boas Novas. E desde aí foi aquele processo. Saiu a Globo, mas começou com a TV Manchete, depois vieram CNT, até mesmo ter o canal da TV Boas Novas, que é esse hoje que nós estamos. Quando a TV Boas Novas adquiriu a TV Boas Novas, ela ficou exibindo o que tinha na programação. Tudo que era TV Manchete, a gente passava, tinha que passar no período de carnaval, tinha que passar, porque senão era multado. No período da CNT, tudo que passava na CNT a gente passava. Só que tinha algum determinado programas que a gente exibia que era nosso, o daqui. Mas sempre tinha que usar o nacional, que era de lá da TV Manchete.
E só quando foi terminado de pagar e depois de um período foi que veio o canal que é da TV Boas Novas, que é esse que nós transmitimos o Evangelho 24 horas. Nós concluímos o presente que decidimos dar à Rede Boas Novas, um presente do valor de R$107 mil, a fim de que a Rede Boas Novas Brasil possa quitar os compromissos que tem junto à Embratel do seu satélite JesusSat. Trabalhava no início de madrugada, um trabalho muito pesado, mas eu fazia com muito amor, muito carinho. Alcançava aquelas pessoas da madrugada, são pessoas que estão trabalhando, ou estão passando por situação difícil, algumas pessoas que não conseguem dormir, né? E a gente atingia não somente na época, através já em 96, quando eu enganjo na rádio, em 96 nós já tínhamos aqui o JesusSat, que alcançava Porto Velho, Belém e Manaus. E eu fazia um programa para essas 3 praças, e eu conseguia falar, naquele tempo, em 96 para 97, já conseguia falar com os 3 estados. E para mim era uma grande honra, uma grande novidade na minha vida, poder comunicar o amor de Deus para essas 3 praças. E eu aprendi muito, né? Aí foi a época que começa a chegar os ADATs, começa a sair a parte de fita do rolo, começa a desaparecer, os discos vão sendo substituídos pelos CDs, aparecem os MDs, né? E aparece o computador, que até então as pautas, os roteiros eram datilografados. Meu Deus, é coisa muito antiga, né? Era tec, tudo era feito, né, de forma com máquina de escrever. Então surge o computador. Logo em primeira mão a gente utilizava para fazer roteiro, programação e tal. Começou a fazer, e isso melhorou muito, deu mais dinamismo, né, nos programas. O auxiliar de cinegrafista, ele era responsável pelas fitas, uma TIC, um VT que agrupava numa câmera uma TIC que o peso desse VT equivale a uns 15 quilos, né? Era doloroso naquele tempo o auxiliar de cinegrafista. E ele levava o refletor, levava as baterias, levava as fitas. Na verdade, ele era responsável por tudo, o auxiliar de cinegrafista. Eu passei mais ou menos 3 anos como auxiliar de cinegrafista. E depois disso, eu segui a minha carreira profissional dentro da TV Boas Novas. Surgiu a oportunidade de trabalhar na parte de operação de áudio. Sempre era um desejo muito grande estar produzindo, estar trabalhando com o pessoal. Naquela época existia o CPE e o CPT. O CPE era a Central de Produção Evangélica, era só programas evangélicos. E o CPT era a Central de Produção Técnicas, era aqueles programas que não eram evangélicos. Então, eu fazia parte da CPT, que era a Central de Produção Técnica, que não eram programas evangélicos. Na época o Raimundo tinha saído, pediu para sair e surgiu essa vaga como operador de áudio. Então eu saí de auxiliar de câmera, passei quase 4 anos e fui ser operador de áudio. Em seguida fui, passei mais ou menos acho que uns 4 anos. Depois que eu fui operador de áudio, eu fui promovido para supervisor de áudio. Em 2002 eu precisei sair, fiquei 9 meses como voluntário, em 2002 eu saí, mas retornei 5 meses depois, né? Quando eu retornei, então eu fui contratado para ser operador. Aí eu fiquei aqueles 3 meses de experiência por lei e eu fui contratado para ser operador da noite, né? Como eu já tinha experiência, então foi quando se deu a minha contratação na Rádio Boas Novas. E isso no ano de 2002. Eu queria fazer faculdade de jornalismo ou radialismo, só que as condições financeiras ainda não permitiam na época. Quando foi em 2004, devido ao chamado que era necessário ter para se trabalhar na Boas Novas, o chamado, a qualificação, a vocação, então eu procurei fazer uma faculdade de jornalismo e ingressei no Uninorte, o Centro Universitário do Norte, que na época era o objetivo, estava virando o Uninorte, né, a faculdade. E eu ingressei no ano de 2004 na faculdade, né, justamente para procurar me preparar. Fiz a faculdade durante os 4 anos. No ano que eu ingressei na faculdade, eu passei a fazer parte também da programação de jornalismo da rádio, com Rádio Notícias,
que era um programete de 3 minutos. E esse programete a gente transformou para meia hora. Depois transformamos para 1 hora, né? E é o formato que a gente utiliza até hoje, esse Rádio Notícias que a gente apresenta todos os dias de manhã na Rádio Boas Novas. Então essa é a trajetória, tivemos grandes desafios como a mudança do parque transmissor, de toda a parte operacional da televisão Boas Novas da região centro-oeste, que era no Santo Antônio, região centro-oeste de Manaus, para a zona centro-sul de Manaus, né, por um fator muito simples, que era a questão estratégica de posicionamento mesmo de imagem, de sinal e de alcance. Então nós tínhamos que sair ali, nós estávamos em Santo Antônio muito próximo do rio, então parte do nosso sinal, da nossa radiação se perdia no rio. E Manaus estava crescendo para áreas da Zona Norte, né, Zona Leste, e esse sinal já não estava mais alcançando em várias partes de Manaus. Viemos para cá, próximo da rede amazônica, da Record, né, da Crítica, da TV Bandeirantes, justamente para melhorar nosso sinal. Então, o Canaã, né, onde nós estamos hoje, nós viemos para cá em 2005, foi feita essa transição. Trouxemos tudo lá do Santo Antônio, inclusive a torre. A torre mesmo tem um fator muito interessante, porque a marca da Boas Novas sempre foi ter o nome Jesus no alto da torre. Nós fizemos uma parceria com a empresa Vivo e colocamos a torre da Vivo. Quando chegou para subir o nome Jesus, eles não queriam. E aí nós tivemos que desmontar a torre da Vivo e trazer a torre da Boas Novas para cá com o nome Jesus. Então, isso só para mostrar a nossa convicção e a nossa certeza do que queríamos, né? Nós estamos aqui de volta, nossas Boas Novas no ar, e no quadro da entrevista nós temos hoje o irmão Luiz Costa. E ele estava falando para nós há pouco como é que ele conheceu Jesus, como é que foi, ele estava dando o seu testemunho. E nós sabemos que cada um de nós tem uma experiência assim, especial e diferente com Deus. O mais marcante na TV Boas Novas foi quando eu me converti. Lá na TV Boas Novas tinha uma sala, que era a sala de oração. E lá a pastora Márcia, ela fazia oração todas as 12 horas. Depois do almoço a gente ia para lá, se reunia naquela sala de oração. E lá começava ela a falar do Evangelho, fazia um culto. E num desses cultos eu aceitei Jesus. Aliás, Jesus que me aceitou, né? Então desde aí foi muito marcante esse período na TV Boas Novas na minha vida. E também eu era fumante e parei de fumar. Eu estava operando áudio, né, num programa nosso, da Boas Novas, que era o Alfa e Ômega. E lá, a gente, antes de passarmos para o programa ao vivo, a gente tinha uma híbrida. E essa híbrida, esse aparelho híbrido, ele transcodifica a voz da pessoa para entrar na mesa e da mesa ir para o ar, né? Então, antes de jogar para o ar, eu falei com essa pessoa disse que estava naquele momento pensando de tirar sua vida, mas naquele momento ele estava assistindo o programa Alfa e Ômega e Deus estava dando um escape para ele, e ele queria contar essa bênção ao vivo, ele queria aceitar Jesus, ele queria que os pastores ou alguém do programa, da produção do Alfa e Ômega falasse com ele, orasse com ele, tá entendendo? Eu acho que aquilo ali foi um momento muito marcante. Então eu espero que daqui a 50 anos, se Jesus não tiver voltado, é isso que nós cremos, né? Mas se daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, que as pessoas possam entender e encarar isso aqui como ministério. Então, ter esse tripé chamado por Deus para cá, vocação, amar o que faz, e qualificação, procurar se graduar, pós-graduar para fazer sempre o melhor. Então esse é o tripé que eu sempre tenho como norte. Em algum momento, se a gente, por um motivo ou outro, quer pensar diferente, mas esse tripé acaba nos norteando e nos mostrando o caminho. Que a gente cresça ainda mais, né? Que a gente não perca jamais a nossa missão, o nosso foco. A nossa missão é cooperar. E que a gente possa unir as plataformas. Hoje nós temos mais recursos. Quando eu entrei, a gente não tinha internet. A internet era escassa.
Era um computador com internet de escada, com aquele barulhinho que a gente tirava o telefone o cabo do telefone, colocava no computador para ter internet. Era uma dificuldade de conseguir fazer uma fila de funcionários para acessar a internet no único computador, né? E hoje a gente tem todas as facilidades na palma da mão, em qualquer lugar você faz a transmissão. E que o meu desejo é que a gente possa crescer, usar as plataformas, TV, rádio, internet, tudo que a gente tem, né? Os aplicativos, tudo que a tecnologia nos proporciona para que a gente possa fazer essa convergência do analógico para o digital, para as mídias sociais, para o online, web, seja lá o que for, que venha aparecer por aí, mas que a gente não perca o foco, né? Que a gente esteja sempre se atualizando. Bem, o meu desejo para Boas Novas é que ela cresça profissionalmente, que tenham bastante programas, bastante programação, equipamentos de alta ponta, de alta tecnologia, para que o sinal possa chegar com bastante qualidade em todos os lares brasileiros. O que eu desejo é que ela continue crescendo e sendo muito abençoada e, através dela, seja vida transformada, porque é 25 anos e não é fácil trabalhar em televisão, não é fácil porque todos os equipamentos são caros e transmitir a programação é uma transmissão assim, muito árdua, porque depende de equipamentos. Mas a Boas Novas, ela está no ar há 25 anos, transmitindo Jesus, e muitas vidas foram abençoadas. Eu quero que ela vá a muito mais, e que seja essa emissora muito maravilhosa como ela é, muito querida. E eu amo trabalhar na Boas Novas. Eu desejo para a Boas Novas um alcance maior do que ela tem hoje, que ela alcance os 27 países, os 27 estados da federação. Olha, a RBN é uma diferença, né? Ela faz a diferença. A gente começamos em Manaus, o núcleo foi para o Rio de Janeiro, onde cresceu muito, né? Nós ganhamos muito em qualidade de produção, a tecnologia, a produção, pessoas qualificadas. Eu acho que a RBN não para. Acho que a RBN, o futuro dela é a gente otimizar mais, né? Tentar gastar menos, mas com uma qualidade maior. Alcançar o Amazonas sempre é um desafio. Foi liberada agora há pouco tempo a exploração de rádio não somente na cidade de Manaus, mas em todos os municípios. E é claro, a gente, eu sempre digo, no final do meu programa, eu deixo um jargão, que é um slogan, né, na verdade, um slogan final que eu homenageio aquele que me trouxe para o rádio, o pastor que me trouxe para a comunicação, pastor Livingston. E ele dizia no final de cada reunião, na igreja, ou conversando com amigos, familiares, em casa, ele dizia, Ezequiel 20:47, não deixem a chama flamejante apagar. A chama do Evangelho não pode apagar. A RBN tem a sua missão, que é cooperar na divulgação da palavra de Deus, através dos meios de comunicação social, aí sim, alcançando principalmente brasileiros, povos de fala portuguesa e demais povos do mundo. Essa chama não pode apagar. O ano era 1993. O objetivo? Comprar uma rádio FM para divulgar as boas novas de salvação. Sob a liderança do pastor Samuel Câmara, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas avança em busca de alcançar a meta. E aí começamos a orar e a resposta tecnológica e de Deus foi rádio e televisão. Eu creio que em resposta ao amor de Deus pelas pessoas e também da igreja pelo bem-estar das pessoas é que nasceu esse projeto. Mas Deus tinha mais, muito mais para o seu povo. Surge então a oportunidade de comprar não apenas uma rádio, mas uma rede de comunicação que incluía 2 estações de TV, uma rádio FM em Porto Velho e mais 35 repetidoras no interior do estado. Entre o sonho e a realidade, um grande desafio: pagar mais de 3 milhões de dólares em apenas 2 anos. A fé para tornar o sonho uma realidade andou lado a lado com uma atitude. Muitos doaram carros, casas, joias e objetos de valor. Jovens e adultos invadiram as ruas da cidade,
cada um fazendo sua parte e ajudando a escrever uma história de coragem e fé. Aí depois nós trabalhamos na TV Manchete. Aí depois que em 1953... A TV acabou de estrear lá. 1900 e quê, hein? 53. Não, 53 não, como é? Eu estou aqui com o Franco, e aí, galera? Brincadeira, não é assim não. Então, Franco, se apresente. Muito bem. Como é o meu nome? É assim.